Olá, eu sou acadêmica do curso Artes Visuais do Polo Tefé Amazonas, da Universidade UFAM. E hoje eu venho trazer até você um resumo um pouquinho sobre a arte africana. Como nós sabemos, a arte africana ela não se resume só em um artefato africano, em um só tipo de arte. Mas hoje eu quero falar sobre arte africana dentro de uma riqueza e cultura desse grande continente. Compreende-se por arte africana a totalidade de expressões artísticas presentes no continente africano, sobretudo na região subsaariana. A África é grandiosa tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a compõem. Dessa forma, sua população possui particularidades e costumes diferentes, o que obviamente se reflete na arte produzida por elas. Nós podemos dizer que, dentro dessa diversidade de arte africana, nós podemos falar de costumes, podemos falar de modo de vivência, nós podemos falar de uma diversidade da cultura, do grupo, das tribos que se destacam ali. De que maneira existem algumas manifestações artísticas desses povos? A arte africana na história, nós podemos dizer que eles conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim eles preservaram o rigor que suas tradições exigiam em busca de um entendimento da espiritualidade e da ancestralidade. Ela se originou no período pré-histórico, quando a humanidade ainda nem havia inventado a escrita. Suas esculturas, e podemos dizer assim que em suas esculturas foram onde foram encontrados datas históricas que marcaram 1500 anos antes de Cristo pela cultura Nok, na região onde hoje se localiza na Nigéria. Dentro deste mesmo assunto, inclui-se na cultura a arte africana a produção das máscaras africanas, que são recorrentes na maior parte dos povos da África, onde foram as primeiras obras após os encontrados históricos marcados. Os povos já tinham aquela cultura de produzir máscaras, para ali eles representarem toda a sua ancestralidade, toda a sua espiritualidade. Nas várias culturas que lá existem, elas fazem parte do universo artístico, expressivo, além de serem fortes elementos entre seres humanos e o mundo espiritual. Elas eram produzidas, na maior parte das vezes, como instrumento de rituais. Nós podemos ver que cada povo tinha um ritual. Isso variava de uma tribo para outra. Como nós vimos logo lá no início, cada região tinha o seu povo, cada região tinha a sua tribo. Em cada tribo existia uma cultura diferente, existia uma tradição diferente. Cada um era como se eles cultuassem
As máscaras representavam um culto à sua espiritualidade, à sua ancestralidade e aos seus antepassados. Elas eram produzidas, na maior parte das vezes, como um instrumento de rituais, de maneira que se tornaram também disfarces, representações de deuses, de forças de outro mundo e de seus antepassados, e de seres de outro mundo, até mesmo de animais. Outro ponto importante é o fato dessas peças serem criações de uma pessoa importante na comunidade. Não era produzido por qualquer pessoa, havia uma pessoa em cada tribo que produzia essas máscaras. Essa pessoa, ela era importantíssima dentro da sua tribo. Isso é até, a gente pode dizer assim que é curioso, porque hoje cada pessoa pode, dentro das suas culturas, é bem diferente, como na cultura indígena a gente vê que são as mulheres que produzem a plumagem, que produzem as pinturas, que produzem toda aquele ritual. E lá na África, no continente africano, as máscaras africanas, escolhia-se uma pessoa para fazer a produção. Como nós podemos observar, de acordo com a arte africana, a gente pode dizer que as identidades africanas, elas começaram através da produção de máscaras em madeira. Como nós sabemos, e já falamos sobre isso, os artistas que a produziam, eles eram escolhidos em cada tribo para fazer essas representações das divindades e a espiritualidade. Hoje eu preparei nesse momento para falar sobre a produção de máscaras africanas. Nós aqui usamos a produção da papietagem. A papietagem é uma técnica que nós usamos com bexiga, enchemos a bexiga de ar, em seguida nós já tendo o papel todo rasgado em pedaços, nós usamos cola misturado a metade água, e nós usamos um pincel e começamos a fazer a colagem. Eu usei nesta estrutura aqui a bexiga e colei 9 camadas de papel. Após 2 dias, retirei a bexiga e cortei com estilete e tive um lado que eu poderia produzir uma máscara. Escolhi uma das lendas africanas para produzir a máscara que iria representar aquela tribo. E aqui nós temos a máscara, onde nós podemos, nessa máscara, usar tudo aquilo que aquela tribo iria representar naquele ritual, naquele dia especial para eles. Como você percebeu, as nossas raízes africanas, elas também estão ligadas, não só elas estão ligadas na arte africana. Aqui nessa máscara, nós podemos dizer que a artista, ela trouxe todas as suas expressões da arte africana. Podemos apresentar uma outra máscara também, onde o artista também representou a divindade que ele queria que fosse expressada pela uma outra tribo e pela uma outra lenda, pelo um outro ritual. Então aqui nós temos produzido através da papietagem máscaras africanas. Falar sobre isso também, cada povo, cada tribo tinha as suas identidades, o grande fundo cultural, espécies de inconsciente africano sobrevieram aqui apesar de sua existente negação. Fomos hoje uma cultura mulata, crioula, fortemente africana, em manifestações populares como a música, na dança, na poesia, no carnaval, no samba,
no maxixe, no ritual da capoeira, do afoxé e mais recentemente no reggae, no funk, também nas comidas com cheiro e sabor de dendê, no acarajé, no caruru, no xixi de galinha, mas é na religiosidade e em sua ampla e diversificada expansão que está a afroidentidade. Se salienta, além do candomblé e da umbanda. Pensemos que em um mesmo dia, 31 de dezembro, milhares de brasileiros se dirigissem às praias e, conscientemente ou inconscientemente, parecem reverenciar a ancestralidade africana do outro lado do oceano, com fogos, flores, velas, votos, pedidos e presentes lançados ao mar, oferecidos à Calunga. Assim diz Salles, 2008. E aqui, eu falei nesse pequeno final para finalizar, eu falei onde as artes africanas estão frisadas no nosso cotidiano brasileiro, o que a arte africana influenciou na cultura africana que está dentro do nosso Brasil. Esse foi o tema de arte africana para alunos de primeiro ano do ensino médio e essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada.